o primeiro aspecto que confrontava a Constituição Federal dizia respeito a que o projeto de lei propunha a flexibilização do conceito de empresa nacional para o conceito de empresa brasileira. Empresa brasileira, nós sabemos, hoje, o conceito de empresa brasileira de capital nacional ou de capital internacional. Se preza na Constituição, os debates de 86 a 88, a ideia de que investimento em CIT, através do Estado, deve se dar para fortalecer o mercado interno, buscando a autonomia científico e tecnológica na relação com o mundo, no mercado mundial. Isso é o que estava na Constituição. Era preciso, portanto, alterar esse princípio constitucional e mudar o conceito de mercado interno, agora não mais voltado para a autonomia científica e tecnológica em face do mundo desenvolvido, mas criar um outro texto que o sentido é muito mais de integração dos grandes conglomerados, dos setores mais dinâmicos da nossa economia, com aquilo que são os setores mais dinâmicos da economia mundial. Que os acadêmicos, os cientistas brasileiros, entendiam ser um atraso da Constituição Federal ao falar que a produção de ciência e tecnologia no país iria priorizar fundamentalmente a pesquisa básica, e não incorporava, o texto constitucional, não incorporava a tecnologia e a inovação em pé de igualdade com a produção de ciência básica. O projeto de lei que viraria o Marco Legal de Ciência e Tecnologia exigia a mudança desse aspecto aí. Colocar a inovação no mesmo nível, no mesmo patamar, e no mesmo parágrafo, e no mesmo da ciência básica, da ciência aplicada e da tecnologia. Então, tinha que incluir isso. O projeto que viraria o marco legal confrontava a Constituição, é que ele preconizava uma simbiose, uma integração da universidade, dos institutos públicos de pesquisa, das empresas estatais, a exemplo da Embrapa, com a iniciativa privada, que a Constituição vetava. Precisava quebrar esse preceito constitucional para que se permitisse que laboratórios de universidades, empresas estatais, institutos de pesquisa públicos, instalações, instrumentos, insumos, o que eles chamam lá de recursos humanos, pessoal técnico especializado, professores, pesquisadores, bolsistas, servidores técnico-administrativo, e, além disso, o capital intelectual acumulado nessas instituições pudesse agora ser compartilhado livremente com a iniciativa privada. Havia uma certa trava na Constituição que precisava ser eliminada. Então, se articulou, em 2013, um projeto de emenda constitucional, uma PEC, de número 290, que viria a alterar a Constituição nesses 5 pontos que eu citei aqui. E a emenda constitucional passou e foi aprovada em 2015 com o número 85. Tendo aprovada a emenda constitucional,
o projeto 2177 já poderia voltar a tramitar com toda a força no Congresso Nacional. Ele tramita no Congresso Nacional muito rápido, entre 2015 até chegar em janeiro de 2016 às mãos da presidente Dilma Rousseff, que sancionou sob o número 13.243. Esse é o marco legal de ciência, tecnologia e inovação. O marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que é essa Lei 13.243 de 2016, ainda foi promulgada durante a gestão da Dilma. Na verdade, ele não é um corpo único, uma legislação unificada. Na verdade, o marco ele promove emendas às leis pré-existentes e leis essas que tratavam, de um modo ou de outro, sobre ciência e tecnologia, a produção de conhecimento no Brasil. E o marco em si ele faz cerca de 200 emendas às leis existentes, né? Dessas emendas, cerca de 80% dessas 200 emendas, foram a Lei de Inovação, que é essa Lei 10.973 de 2004, né? Foi uma das primeiras referenciais legais promulgados no Brasil que tratavam propriamente sobre inovação, sobre a questão de inovação no Brasil. E aí, essa é uma classificação minha, essas emendas promovidas, né, por meio do marco legal, eu as classifico nesses 5 conjuntos aí de emendas. E aí eu destaquei as 2 primeiras, porque é sobre as quais eu vou me deter mais, que é emendas voltadas à privatização das instituições de pesquisa e do conhecimento produzido, emendas voltadas à disseminação de arranjos produtivos científicos e tecnológicos, que é onde entram os polos e parques de alta tecnologia, emendas voltadas à internacionalização da pesquisa, emendas voltadas a tornar o Estado investidor de capital de risco e emendas voltadas a alocar recursos de pessoal pagos com dinheiro público em entes privados. Esse marco legal tem 2 pilastras ideológicas, talvez 3, muito importantes. A primeira delas é que, em todos os textos que justificam a lei, o projeto de lei, em todos os textos das comissões que analisaram o projeto de lei, em todos, está presente uma ideia básica. 1. O nacional-desenvolvimentismo e o protecionismo estatal é algo do passado. Tem que superar o varguismo no Brasil. Esta ideia do Estado como protagonista da ciência e tecnologia no país, ou, pelo menos, como um ente interventor que controla, que, de alguma forma, planeja, intervém em função dos famosos interesses da nação, isso é coisa do passado. É que é preciso aproximar o saber acadêmico, o saber produzido na universidade, é preciso aproximar do mercado. É preciso criar um instrumento legal que obrigue, ou que crie as condições para as teses que estão nas prateleiras possam ser instrumentalizadas imediatamente na produção econômica, e se fala sempre na produção econômica, na indústria. Portanto, a ideia de uma ciência aplicada que vira produto tecnológico e que se transforma em inovação, com o seguinte afã: aumentar a produtividade das empresas, aumentar sua capacidade tecnológica, maior competitividade interna, maior competitividade no mercado internacional. É essa a ideia. Capacitar tecnologicamente as empresas, porque a partir daí você capacita toda a nação, o mercado doméstico, para enfrentar a concorrência internacional. Essa é a segunda grande pilastra que norteia esse marco legal. Eu diria que a terceira é algo como subordinar
toda a produção científica e técnica, inclusive o métier universitário, acadêmico, às demandas do mercado. Quer dizer, se admite, se reproduz nos textos e nos pronunciamentos de deputados e senadores que é uma necessidade imperiosa de que essa aproximação da universidade ou do conhecimento científico com a sociedade se dê via mercado, subordinando a busca de maior produtividade, de melhorar a performance do país no plano econômico interno e internacional. E um dos elementos que o neodesenvolvimentismo abraça e professa é a velha ideia de que países como o Brasil e latino-americanos não têm como bancar a educação, e principalmente a educação de nível superior e produção de ciência e tecnologia, por via estatal. Então, só tem uma saída: a iniciativa privada ou as parcerias público-privadas. A gente observa aqui que o dispêndio ou o gasto, né, em pesquisa e desenvolvimento nos períodos, ele basicamente se manteve constante durante um longo período. Ele tem uma leve tendência ao aumento aqui, nesses últimos 2 períodos, sobretudo, mas nada tão considerável. Tanto que quem analisa os dados da Pintec diz que, basicamente, o que mostra esses dados é que o dispêndio em P&D, o gasto em pesquisa e desenvolvimento para a inovação no Brasil, ele tem se mantido basicamente constante ao longo de todo o período observado pela Pintec. E aqui a taxa de inovação da empresa brasileira. Por quê? Se esperaria de quanto mais você gasta com pesquisa e desenvolvimento, maior seria a sua taxa de inovação, maior seriam as inovações colocadas no mercado. E o que a gente observa aqui? De certa forma, uma mesma correspondência. Aqui, até no período anterior que a gente analisava, inclusive, houve, entre esse período 2006, 2008, 2009 e 2011, houve uma queda na taxa de inovação. Então, o principal programa não está relacionado a projetos de inovação em parceria com universidade, instituto de pesquisa. Então, as empresas não recorrem a programas de financiamento que possibilitem a elas manter parcerias com universidade e institutos de pesquisa para inovar. Também não recorrem às leis de P&D, né, como as leis de inovação, que possibilitam o abatimento de parte da sua receita aplicada em impostos. Qual que é o principal programa que elas recorrem para inovar? Qual que é o principal mecanismo de inovação das empresas? Que é essa linha aqui. A compra de máquinas e equipamentos. Então, o que é prioritário para as empresas enquanto mecanismo de inovação? Não é a relação com a universidade e instituto de pesquisa, não é a lei de inovação, é programas que possibilitem a elas comprar máquinas e equipamentos. Quando perguntado, quando analisado o que é mais importante para as empresas, para elas inovarem, também não está relacionado não está relacionado às atividades internas de PIBD, ou seja, aquelas atividades de pesquisa que elas poderiam fazer internamente a elas. Também não está relacionada à aquisição externa de P&D, ou seja, buscar nas universidades ou institutos de pesquisa algum mecanismo que as possibilite inovar, mas, novamente, é a aquisição de máquinas e equipamentos o principal mecanismo, a principal atividade para as empresas que inovam no Brasil. Quando analisado quais são os seus principais parceiros para inovar, para colocar alguma coisa no mercado de novo, aqui é a importância que elas atribuem às universidades e institutos de pesquisa, aqui é a importância que elas atribuem aos clientes, e aqui é a importância que elas atribuem aos fornecedores. Ou seja, novamente, a atividade de inovação das empresas não passa pelas universidades e institutos de pesquisa. A inovação promovida por elas está relacionada a clientes e aos seus fornecedores. Importância atribuída pelas indústrias às fontes de informação, e aqui é fonte de informação. Universidade está aqui enquanto fonte de informação para a inovação. Departamentos de P&D, ou dela ou de outras empresas, está aqui. E, novamente, o que é importante para elas enquanto fontes de informação? Está aqui, fornecedores e outras áreas da empresa. Novamente, universidade e institutos de pesquisa são pouco importantes
para as empresas inovarem. Também muito diferente daquilo que a gente ouve aí comumente, de que as grandes empresas são as mais inovadoras, aquelas empresas que mais contratam, com maior número de pessoal. As empresas mais inovadoras no Brasil são as empresas que têm entre 10 e 29 trabalhadores ou empregados. As grandes empresas, enquanto empresas inovadoras, enquanto participação na inovação do Brasil, elas têm esse comportamento aqui, constante ao longo do tempo. Então, quem mais inova no Brasil são as pequenas, médias empresas, que têm entre 10 e 29 empregados. É a comunidade de pesquisa, sobretudo os acadêmicos e empreendedores, que é assim que a gente os pode classificar, o ator dominante. E aí dominante não só pelo aspecto da presença numérica, mas inclusive pelo modelo cognitivo, né, presente, que orienta o marco, no processo de tomada de decisão do marco legal da ciência, tecnologia e inovação. São eles os maiores beneficiários da implementação do marco, que é uma coisa que eu gostaria aqui de destacar. Se não são as empresas que mais se beneficiam com a elaboração do marco, com a implementação do marco, quem mais se beneficia, senão a comunidade de pesquisa e, sobretudo, os acadêmicos e empreendedores. E embora o marco legal favoreça a apropriação privada dos recursos públicos, financeiros de pessoal, a serem aplicados em ciência e tecnologia do Brasil, os empresários têm pouca participação efetiva na tomada de decisão sobre a elaboração dessa legislação, que é também uma coisa meio controversa, que às vezes as pessoas não compreendem muito ou se discute muito, mas o processo de tomada de decisão da política de ciência e tecnologia no Brasil, ela é uma política decidida pela comunidade de pesquisa. Embora, às vezes, pareça que ela tem uma aproximação muito grande com a política industrial, com a política da empresa, mas quem decide isso é a própria comunidade de pesquisa ou o alto clero da ciência e tecnologia que tende a se aproximar ou busca legitimidade no meio empresarial para fazer com que suas concepções sejam, de fato, as concepções que encadeiam e dão origem a esse marco ou essa orientação legal, porque elas reforçam certas relações de poder e certas agendas de pesquisa que a gente observa. Quais são os atrativos que esse marco legal exerce sobre a comunidade acadêmica, científica, para gozar de tão amplo consenso? O primeiro elemento que a gente frisa na cartilha é que o marco legal promete e propõe uma desburocratização do processo de captação de recursos públicos e da prestação de contas de recursos públicos. Quer dizer, diminuir a cadeia produtiva da burocracia para conseguir recursos das agências de fomento, do Ministério de Ciência e Tecnologia e de outros órgãos, é algo que exerceu um certo fascínio sobre os pesquisadores. Segundo elemento, que exerce um fascínio, uma sedução muito grande, é que esse marco legal, esta lei, ela preconiza que o servidor e pesquisador público, ele pode, a exemplo do que já dizia a lei da inovação, participar dos ganhos auferidos pelo processo, pelo produto, pelo serviço, pela assessoria da qual ele foi parte, ele integrou, em pelo menos 5% desse total, do total sei lá, dos lucros, dos resultados auferidos, ou pelo menos até 1/3 do valor dos recursos, dos ganhos. Um outro elemento é que ele abre a possibilidade do pesquisador público não só oferir um percentual dos resultados dos seus inventos, mas ter a patente em nome da sua ICT, da Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação, cuja sigla é ICT. Você pode patentear isto,
este invento. A ideia que o pesquisador tem é que, doravante, ele vai ter muita mais possibilidade de acesso e de retorno, inclusive de reconhecimento intelectual e de reconhecimento financeiro diante daquilo que produziu. Outro elemento é que o marco cria a possibilidade do pesquisador vender livremente no mercado serviços, assessoria técnica, produtos. Outro elemento é que o pesquisador pode se liberar das suas atividades na instituição à qual ele pertence, seja uma universidade, seja uma empresa estatal, seja um instituto público de pesquisa, para participar de projetos de parceria com a iniciativa privada, inclusive recebendo vencimentos, salários por esta atividade lá fora, sem necessariamente ter que se desvincular funcionalmente da instituição de origem. Mantém o emprego na origem, mantém a carreira, olhem só, mantém as progressões, ascensões, normalmente, corre tudo normal, enquanto esse pesquisador, claro, através de normatizações internas e tal, ele estiver prestando assessoria ou participando de projeto de pesquisa em parceria com a iniciativa privada ou pública, com outra instituição pública ou privada. Um outro elemento que exerce uma sedução grande sobre o pesquisador, principalmente o pesquisador que protagoniza essa ideia do empreendedorismo acadêmico. Essa é uma ideia que ganhou audiência muito grande entre nós, o empreendedor acadêmico, o captador de recursos. Então, outro elemento é que esse pesquisador, a lei desonera e facilita a importação, por exemplo, de insumos, matérias-primas, máquinas e equipamentos voltados para a pesquisa científica e tecnológica. Para concluir, o que tende a ocorrer com a implementação do marco legal? Professores universitários e pesquisadores das instituições públicas, estatais, né, para a gente só fazer uma diferenciação aqui, vão constituir-se como os diretores ou presidentes dessas organizações sociais, porque agora eles podem constituir-se também enquanto organizações sociais, que serão criadas. Com isso, vão acumular os rendimentos de suas atividades no setor público e também os provenientes de suas atividades desenvolvidas nas organizações sociais, porque o marco permite isso. Com essas organizações sociais, professores e pesquisadores podem atuar dentro das empresas, tanto as de pequeno quanto as de grande porte. Isso tende a levar a um aumento da importância atribuída pelas empresas à P&D como estratégia inovativa. Isso porque as OS, as organizações sociais, com acesso a recursos públicos, financeiros de pessoal e imóvel, vão desenvolver atividades de pesquisa internas às empresas. Ou seja, uma forma de você maquiar a importância relativa para a empresa da pesquisa enquanto estratégia inovativa, é você transferindo recurso público e pessoal público para dentro das empresas, para elas desenvolverem, como se isso fosse um enraizamento dentro da empresa. O investimento em P&D vai tender cada vez mais a ser de origem estatal, haja vista que as empresas poderão ter acesso facilitado a todos os recursos financeiros de pessoal oferecidos pelo Estado. Com todas essas facilidades promovidas pelo marco legal, isso, de certa forma, já ocorre. Quanto mais o Estado oferece recursos, facilidades para a interação universidade-empresa, menos as empresas, propriamente dito, investem o seu capital próprio em pesquisa. Porque ela não tem interesse necessariamente na produção de conhecimento para se manter enquanto competitivas. O número de patentes registradas pelas universidades tende a cair, pois o registro passará a ser feito em nome dos pesquisadores envolvidos no processo e das OS a eles ligados, a que eles estarão ligados. E aqui tem uma coisa muito interessante sobre a questão de produção de patente, né, que são esses dados aqui de 2003, da Thomson, mostram que
Dos 10 maiores detentores de patente no Brasil entre os anos de 2003 e 2002, 5 eram universidades, com 53% das patentes registradas nesse período. Uma era empresa estatal, a Petrobras, e das universidades, a Unicamp é a maior detentora de registros. 2 empresas transnacionais, 12%, uma fundação pública de fomento à pesquisa, a FAPESP, e uma autarquia federal. Ou seja, se a gente imagina que patentear é uma questão fundamental para a proteção do conhecimento, que é fundamental para a reprodução do capital, no Brasil, quem mais patenteia, quem mais recorre a esse mecanismo, não são os entes produtivos. São entes públicos, ligados à pesquisa, e, no caso, o único ente público aqui que tem interesse, de fato, em fazer isso é uma estatal, que é a Petrobras. E mesmo que isso daqui tenda a ocorrer, isso daqui vai tender a ocorrer cada vez mais, né? Apesar do registro de patentes estar vai tender cada vez mais a estar ligados aos entes produtivos, mas a fonte dos recursos financeiros para a manutenção dos registros continuará sendo a mesma, ou seja, os cofres públicos. Como salientado, é a própria comunidade de pesquisa, especialmente seus acadêmicos e empreendedores, né, que é assim que a gente os pode classificar, que atuou no Congresso Brasileiro para a implementação do marco legal que, mais que as empresas, beneficia aqueles professores universitários e pesquisadores que, de algum modo, querem efetivar suas próprias empresas ou aqueles que desenvolvem algum produto ou processo e querem explorá-lo economicamente. É o neoliberalismo acadêmico. É o neoliberalismo acadêmico em marcha, que a gente pode chamar. Isso, de certa forma, aumenta a atenção sobre aquilo que a gente pode chamar de maximização da apropriação do cerca de 1% do PIB, que agora tende a cair, inclusive, esse 1%, né, investido em P&D. Ou seja, mais do que ao setor produtivo, quem tem mais interesse, quem mais defende a implementação do marco legal e mais defendeu, é a própria comunidade de pesquisa, que é a que mais vai se beneficiar com a implementação do marco.